E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre um recorte, um tipo de recorte mais profissional para a pessoa estar utilizando nas suas artes. A gente tem várias formas de recortar, de selecionar e recortar imagens no Photoshop, mas hoje em específico eu vou estar falando de uma que é bem profissional e algo que traz um resultado incrível para as seleções nas imagens no Photoshop. Eu tenho aqui minha imagem, minha modelo. Daria de fazer outros tipos de recortes, só que a gente não teria a mesma precisão que a gente vai ter nessa que a gente vai estar estudando hoje. Por exemplo, no Photoshop a gente consegue fazer seleções com a varinha, só que quando eu trago aqui a varinha para selecionar essa imagem, olha o que acontece. Ela não consegue fazer uma seleção tão precisa. E aqui na modelo a gente percebe que esses fios de cabelo são bem detalhados, então a gente não consegue fazer uma seleção profissional com uma ferramenta simples do Photoshop. Por exemplo, a gente tem a outra que é a de seleção rápida. Se a gente vir aqui, um outro tipo de seleção que a gente faz muito para acelerar o processo, que é com essa ferramenta de seleção, a gente seleciona o assunto e automaticamente o Photoshop pega o principal assunto da imagem para fazer a seleção. Só que nesse caso aqui, quando a gente seleciona, olha o que vai acontecer. O Photoshop fez a seleção prévia aqui para mim. Criei aqui uma máscara. Olha o que acontece. Quando a gente faz a seleção com essa ferramenta, ela não consegue captar todos os detalhes. Então fica essas partes pretas aqui na imagem. E isso perde todo o profissionalismo na hora de recortar, na hora de desenvolver suas artes. Então hoje eu vou estar falando de um tipo de seleção em específico que a gente vai conseguir um resultado excelente para a sua imagem, a sua seleção, certo? Então vamos lá. Eu estou aqui com a imagem aberta, eu venho aqui primeiramente com a imagem selecionada, eu venho aqui em canais. Quando eu seleciono canais, o Photoshop me dá alguns canais aqui dentro das cores RGB, né? A gente tem o vermelho, o canal verde e o canal azul. E aí a gente, em específico, não é uma regra, mas na maioria das vezes a versão azul é que vai dar maior contraste para a gente. Então a gente vem aqui na azul. Pode ver que a gente já tem aqui um certo contraste e a gente vai criar uma nova camada com essa camada azul, com esse canal azul. Automaticamente mostra bem que é azul copiar, ou seja, o Photoshop criou para mim uma cópia em uma nova camada desse canal azul. O que a gente vai fazer agora? Depois que criou essa cópia desse canal, a gente vai fortalecer mais esse contraste. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem no menu de imagem, a gente vem aqui em cálculos. Após clicar em cálculos, a gente vê que a modelo criou um contraste a mais em relação ao fundo. O fundo ficou mais escuro e a modelo aqui conseguiu contrastar ainda mais a imagem. O que a gente faz agora? A gente só dá um OK aqui. A gente tem um modo de mesclagem, a gente vai deixar em multiplicação mesmo. Tem outros como sobrepor. Então a gente vê qual o melhor que dá o melhor contraste para aquilo que a gente quer. No meu caso eu vou deixar em multiplicação mesmo. Dou um OK, certo. Agora eu tenho minha modelo, com esse contraste no canal azul. Agora eu vou aqui em ajustes, níveis. E agora eu vou fazer com que o Photoshop me dê um contraste ainda maior. Só que eu quero que os tons médios fiquem mais claros, a ideia é, a minha modelo ela vai ficar com uma tonalidade branca, que vai ser a área da minha seleção. A modelo vai representar a área da minha seleção. E o fundo ele vai ter que ficar escuro, porque o fundo vai ser a parte que vai desaparecer. Então tudo aquilo que a gente quer para em uma seleção ficar revelado dentro de uma máscara, ela representa pela cor branca.
E dentro de uma máscara, o que a gente quer para ficar em oculto, escondido, que no caso a gente quer recortar modelo, então o fundo a gente quer para ficar escondido. Tudo que a gente quer para ficar escondido vai ser pintado de preto. Então a nossa seleção, como eu quero que o tom escuro ele fique mais escuro ainda, então eu escureço ainda mais aqui o tom do background, né, que já está escuro. Aí o que aconteceu aqui? O Photoshop ele escureceu, vou escurecer menos. Ele escureceu os tons que já são escuros. A gente pega os tons médios, a gente deixa um pouquinho mais claro, para ficar um contraste bem legal. E os tons que são claros, a gente dá uma ajustada aqui para ficar mais claro ainda. Olha só o contraste agora que a gente já tem aqui. A gente consegue ver os fios claramente, né? E o fundo já está escuro, já está bem legal aqui para a gente começar a fazer o próximo passo. Qual é o próximo passo? A gente dá um OK. E agora a gente vai começar a parte de pintura, para a gente criar nossa seleção com perfeição. Eu vou pegar aqui o pincel. Prontinho, pincel selecionado. Eu vou deixar aqui o meu pincel com a dureza de 80%. O tamanho eu vou variando aqui porque eu vou precisar estar aumentando e diminuindo para a gente ter uma precisão melhor. Mas a dureza eu vou deixar em 80%. Vou começar com um tamanho menor aqui, de 98. E um fluxo de mais ou menos 70%. Agora o que vai acontecer? A gente vai começar a pintar a região da seleção. Aqui do lado eu tenho um painel de primeira cor, né, de primeira cor e da segunda cor que a gente vai trabalhar no Photoshop. O que eu quero? Como eu falei, tudo que for preto, tudo que for escuro, vai ser o que vai ficar em oculto na hora da gente fazer a seleção. E o que eu quero que fique em oculto é o fundo da minha imagem, que eu quero selecionar só a modelo. A modelo ela tem que ficar branco porque a gente vai revelar ela. A gente vai permanecer com ela revelada e somente o fundo vai ficar escuro. Então, eu tô com minha cor preta selecionada aqui. A gente vai com esse preto agora e vai começar a estar pintando aqui a região do fundo, certo? A gente pinta essa parte que a gente não vai utilizar também. A gente vai querer escurecer isso. Selecionou aqui. A gente seleciona uma região próxima da modelo, porque quando a gente chegar nessa parte aqui, a gente vai utilizar uma outra metodologia que vai deixar algo bem legal na nossa seleção. Então vem aqui, vou pintando toda essa região aqui de preto, porque essa região eu não vou precisar, certo? Prontinho. Olha só o que a gente já conseguiu fazer com essa seleção aqui. A gente já está com uma seleção basicamente feita, só que agora a gente vai aprimorar essa seleção. A gente vai mudar agora para o branco, que agora a gente vai passar para modelo. Toda essa parte aqui, como a gente vai precisar, então a gente já pode pintar logo direto com o pincel. A gente pinta isso aqui normal, um pouco distante da extremidade, porque a gente vai precisar fazer algo na extremidade em específico para ficar a seleção bem refinada. Então a gente passa aqui, aqui, toda essa área aqui da modelo a gente pode passar normalmente com esse pincel. Agora vamos lá. A gente vai agora para as extremidades. O que a gente vai fazer na extremidade? A gente vai pegar o pincel, né? A gente vai deixar o modo de mesclagem em sobrepor. E é o que vai acontecer quando a gente começar a pintar nessas regiões mais próximas. A gente consegue pegar somente a região branca. Ou seja, a gente está pintando com branco, o Photoshop ele vai pegar somente essa região branca. E por mais que eu passe o pincel por fora dessa área, não vai atingir nada fora. Vou dar um exemplo aqui se eu estivesse pintando com o pincel normal. Ó, o que ia acontecer se eu pintasse de branco aqui, ó? Ó, ia passar, então a gente ia perder essa parte aqui da seleção e essa parte aqui, na hora que a gente fosse revelar lá, ia mostrar uma parte do fundo e não é o que a gente quer. Então a gente botando o modo de mesclagem no sobrepor,
Quando a gente vem pintar aqui, ó, o que acontece? A gente tem mais precisão, certo? Então, olha o que está acontecendo aqui, já está ficando bem legal a nossa seleção. Essa área aqui de preto que está aqui, não é uma área que a gente vai querer ficar oculto. A gente vai querer que ela seja revelada porque ainda faz parte do cabelo da modelo. Vou só mostrar no modo RGB aqui, ó. A parte que está em escuro é essa bem aqui. E a gente não tem partes do fundo aqui. Então a gente vai passar também o pincel por aqui. Vamos voltar aqui. A gente vem pintando aqui com calma para não passar pro outro lado, né? Porque a gente agora está com o pincel no modo normal. Então no modo normal a gente tem que ter um cuidado maior para a gente não pegar essa área de fora. Prontinho. Eu vou mudar aqui para preto novamente, para a gente passar aqui fora. E aí é o que a gente pode fazer aqui também. Assim como eu fiz com o branco, deixando no modo sobrepor, a gente pode fazer a mesma coisa com o preto. A gente vem aqui em sobrepor e agora olha o que o preto vai fazer. Ele vai pegar somente... eu vou passar meu pincel, mas ele só vai pintar somente... Vou deixar o fluxo aqui menor. Ele vai pintar somente naquilo que já é preto. Então, ó, o que vai acontecendo aqui. A parte que já é preta está sendo pintada, reforçado, né, com o preto. Mas o branco ele não é atingido. Então a gente consegue ter maior precisão aqui da nossa seleção. A gente deixa o fluxo bem baixinho, porque com o fluxo baixo do pincel a gente consegue deixar bem leve aqui na hora da pintura. E isso de branco que você já está vendo, basicamente já é a nossa seleção. Então você está vendo os detalhes do que vai aparecer e do que vai desaparecer na nossa seleção. Olha aqui, a gente pintou aqui, acabou desaparecendo essa parte do fio. Então a gente quer para revelar ele. Então a gente passa aqui levemente, diminuindo o pincel. Olha só. Prontinho. Essa parte aqui de fora que é preto, a gente continua pintando com preto. Dá uma olhada aqui. Olha, essa parte aqui a gente vai querer ela revelada, porque faz parte da modelo, então a gente vai pintar essa parte aqui também. Aqui a gente bota no modo normal mesmo e coloca a cor branca, que branca é o que vai revelar. Então a gente vem aqui e vai pintando toda essa área aqui. A gente pode deixar o pincel menor para ter mais precisão. E aí você vai vendo que você tem um recorte bem mais profissional para você fazer nas imagens. Às vezes tem imagens que são bem difíceis de selecionar. Então com essa ferramenta aqui, com essa técnica, né, de seleção, você consegue ter maior precisão. Você consegue um resultado melhor do que se fosse usar uma outra ferramenta que só para selecionar rapidamente, fazer uma seleção rápida, fazer uma seleção de qualquer jeito. Então, olha o que a gente fez aqui. Agora, depois que a gente pintou a modelo, depois que a gente fez tudo aqui, a gente vai fazer o seguinte: com essa camada selecionada, a gente vem bem aqui, onde tem esse símbolozinho carregar canal como seleção. Clicou nele, o Photoshop já fez aqui uma seleção prévia para mim. Eu venho aqui para camadas e boto mascarar. Olha o que aconteceu agora. A gente teve uma seleção já prévia aqui da modelo. E agora deixa eu botar um fundo aqui para você ver claramente como ficou essa seleção. Vou botar um fundo verde.
Então olha o resultado que você consegue para fazer um trabalho seu com esse tipo de seleção. Olha só o detalhe dos cabelos, os fios, tudo bem destacado, você consegue diferenciar bem mais do que se você tivesse feito uma seleção daquele outro jeito que eu tinha mostrado, ou varinha ou seleção rápida. Então o resultado que a gente tem final é muito profissional. O detalhe dos fios de cabelo, a gente não perdeu esses detalhes aqui entre os cabelos, né, que a gente tem no fundo. A gente pode ainda refinar ainda mais isso com um pincel na máscara. Por exemplo, a gente tem a máscara aqui, a gente pode selecionar a máscara. Em umas regiões que ainda ficou um pouco do fundo, a gente pode passar esse pincel aqui, com essa ferramenta de pincel de refinar a borda. Você vai tocando nessa região que está verde, só clicando, e automaticamente o Photoshop vai refinando aqui, ó. A gente toca somente nessas regiões que estão verdes. Então a gente tem um resultado totalmente diferente, muito mais profissional do que simplesmente se a gente tivesse feito uma seleção da outra forma que a gente tinha explicado anteriormente. Olha só o resultado que a gente teve nesse recorte, certo? Então fica essa dica aí para você aproveitar para utilizar nos recortes quando você for fazer a partir de então. Você pode utilizar as outras ferramentas de recorte, mas em específico para quando tiver uma imagem com dificuldade, principalmente em cabelos ou árvore. Tem árvores que às vezes é bem difícil de fazer um recorte com perfeição, então essa ferramenta aqui é ideal para você fazer esse tipo de recorte, certo? Então se você aprendeu bastante, se você gostou desse conteúdo, você compartilha esse conteúdo, você curte e comenta aqui o que você aprendeu, se deu para você aprender, se ficou com alguma dúvida, que eu vou estar tirando essas dúvidas, tá bom?